Aleluia, glória a Deus. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao Senhor, aquilo que é digno de honra, de glória e de louvor, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui presente no meio. Quero convidar você a fazer algo diferente nessa noite. Eu queria convidar para você falar palavras de adoração ao Senhor Jesus. Talvez você nunca tenha feito isso, ou talvez tenha feito isso e não. Mas eu quero convidar você a falar para Ele. Porque se o Senhor está aqui no nosso meio, se a palavra fala que é onde há 2 ou 3 ali, reunido no meu nome, ali estarei, o Senhor está aqui no nosso meio. Então que você não fale para o seu vizinho ou para mim que estou apenas falando para você falar, mas que você possa falar sabendo que o Senhor Jesus está aqui e Ele vai ouvir a tua voz. O único motivo de estarmos aqui é para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Não haveria motivos de reunirmos aqui nesse templo se não fosse com esse objetivo de adorar aquele que é digno, aquele que desceu do seu trono de glória, se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida ali na cruz por amor a nós, sem pecado algum. Aquele que foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo e está aqui no nosso meio, que é o Senhor Jesus. Oh Deus, Tu és digno de toda honra. Seja adorado neste lugar, Senhor. Seja adorado neste lugar, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Santo, Santo, Santo. Seja agradecido, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos
declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, Senhor. E era, e é, e há de vir. Com a criação eu canto, Louvores, te adoramos. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Adoramos a beleza da tua santidade. Tu és tudo em nossa vida, Deus. Seja adorado neste lugar, seja exaltado neste lugar. Santo, 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 santo é o Senhor. Você pode declarar que Ele é santo? Você pode declarar que o seu Redentor que está vivo e que está aqui é santo? Santo, santo, santo é o Senhor. Oh Deus, a tua igreja declara que somente Tu és santo. Santo, santo. Somente Tu és digno de ser. Santo, 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 santo Deus. Aleluia. nossa alma canta a Ti. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. A nossa alma canta a Ti. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor.
se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, na grandeza do seu poder. Te adoramos por tudo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito. Por o Senhor ter nos chamado do império das trevas, nos resgatado de um reino de derrota, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, Jesus, onde temos salvação e graça. Por isso, Deus, nós não temos o que reclamar, nós não temos o que blasfemar, nós não temos o que lamentar, porque a vitória já foi garantida em Cristo. Temos vida, vida abundante, temos paz, paz eterna e sem igual, temos o consolo do Espírito Santo, nosso amigo. Então nossa alma pode cantar, ainda que estejamos em tribulação, em angústias, em sofrimentos constantes, ainda que o exército esteja acampado contra nós, ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ele sim é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, que todas as coisas são dele, vem dele e é para ele. A ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu queria que você desse uma saudação especial às mamães que estão perto de você e dissesse a ela, Feliz Dia das Mães, e pudesse também cumprimentar a pessoa que está perto de você. Você que nos assiste pela internet, Feliz Dia das Mães para você, mamãe, e obrigado pela sua companhia por todos que estão aí assistindo online. Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. Isso aí, visitante, não esqueça do seu presente. Sejam todos bem-vindos aqui essa noite, momento de celebração, tempo de adorar a Deus, de glorificar o nome dEle. E hoje pela manhã nós tivemos um tempo maravilhoso aqui com as famílias, com o café da manhã. Se você não veio hoje, infelizmente perdeu um tempo que nós tivemos de comunhão,
Mas que bom que você reservou um tempo do seu domingo para ainda estar conosco. E olha que você não perdeu tudo, não. Hoje de manhã nós tivemos o Celebra Kids, especial Dia das Mães. As crianças conduziram culto, as crianças deram avisos, as crianças fizeram louvor. Queria que eu incentivar você a assistir depois no nosso canal no YouTube e ver a celebração da manhã, que realmente foi muito marcante, foi muito lindo. O Caju, a Mora e a Beth tiveram uma aparição aqui também, nesse domingo pela manhã. Foi muito interessante e eu convido você a assistir. Então você não perdeu tudo, por quê? Porque o lanche ainda tem para essa noite para você. Já pensou que legal? Então, ao final dessa celebração, todos são convidados a ir ao salão social conosco. Nós ainda temos lá muitas coisas que vieram do café da manhã, que não sobraram. Ficaram reservadas para você aqui essa noite, tá? Você não vai comer o resto nem a sobra, mas aquilo que ficou reservado para você no culto dessa noite. Não vai embora sem passar ali tomar um café conosco no salão social. Temos uma mesa preparada para termos um tempo de comunhão aqui também. Aqui fica a minha gratidão registrada a todos que atuaram, trabalharam e fizeram o Celebra Kids dessa manhã em família acontecer. É tão gostoso a gente ver que a gente não é mais necessário na igreja. Quando a gente chega, tudo pronto, arrumado, decorado, organizado, tudo lindo, a gente fala: bom, agora é só a gente curtir e aproveitar esse momento. Muito obrigado por essa equipe maravilhosa que Deus tem nos dado para trabalhar aqui nessa comunidade. Louvado seja Deus por tudo isso. Avisos rápidos: no espaço do livro tem materiais novos para você passar lá e conferir. E também você, hoje é o último dia, se você quer fazer o seu casamento coletivo, dar o seu nome, nós marcaremos uma reunião com todos os casais para a semana que vem e convidamos então você a dar o seu nome, você que ainda não fez casamento no religioso. Então, você quer fazer? Tudo estará pronto, tapete, decoração, pastor, equipe de louvor, tudo. Você precisa apenas vir e participar do casamento coletivo. Dê o seu nome ainda hoje é o último dia para fazer isso. E retiro de meninos e meninas, as vagas já estão crescendo, já estão chegando ali no seu limite. Você ficou deixando para a última hora, pode correr o risco de ficar de fora. Então faça sua inscrição com o Tanner, com a Isabela, o quanto antes e o mais rápido. E dos jovens também, está em andamento. Para todos os jovens acima de 17 anos, solteiros, são convidados a participar desse retiro que vai acontecer em julho. Todas essas inscrições estão sendo feitas aqui, todas podem ser parceladas. E se você tem problemas financeiros para poder participar, converse com a nossa liderança. Nós queremos poder participar disso, lhe ajudando a estar conosco no retiro de jovens e adolescentes. Não fique de fora por questão financeira, apenas nos procure e mencione isso para que a gente possa te ajudar e você participar conosco, tá bom? Último aviso: semana que vem não vai ter o café do Dia das Mães, mas vai ter a cantina dos adolescentes. A rede Up Team estará promovendo uma cantina que é o valor arrecadado para auxiliar nas despesas do retiro. Então eu queria convidar você a semana que vem, vir à noite preparado para comer o delicioso hambúrguer e tomar aqui conosco uma bebida, um refrigerante, um suco, tá bom? Semana que vem, ao final do culto, venha preparado para estar conosco. Ao final estaremos com uma cantina promovida pelos adolescentes aqui. Antes de a gente ir para os dízimos e ofertas, eu queria poder orar pelas mães. Mas antes de orar pelas mães, nós temos um vídeo de homenagem para você. Passamos pela manhã, gostaríamos de passar novamente, e que você se sinta abraçada pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e especialmente pela nossa igreja aqui nesse dia. Vamos ver o vídeo do Dia das Mães. Sabe que às vezes eu fico aqui pensando como Deus faz pra escolher a mãe da gente? Será que ele faz de tudo e ter? É claro que não. Eu acho que ele escolhe aquela que vai ser perfeita pra gente. A que vai nos amar assim, do nosso jeito. Ei, vocês já pararam pra pensar que Adão e Eva não tiveram mãe? Então eles não tinham umbigo? Que louco isso! E Eva foi a primeira mãe do mundo. Uma verdadeira mãe de primeira viagem. Deve ter sido estranho ver a barriga crescendo e sentir uma coisa mexendo lá dentro. O mais estranho deve ter sido ver o bebê saindo de dentro dela. E não tinha hospital e nem médicos, só não para ajudar. Ah, mas pelo menos não tinha ninguém pra dar palpite, né? O tipo, põe roupa nesse neném que ele tá com frio.
Mas Eva foi a primeira mãe a perder um filho. Só quem passou por isso sabe o que ela sentiu. Deve ter sido muito triste mesmo. Mas todas as mães que perderam os seus filhos, o Espírito Santo sempre traz consolo. E Ana, que não conseguia engravidar, ela chorava porque as mulheres ficavam tirando sarro dela. Mas ela não perdeu a fé. Ela orou tanto pedindo um filho para Deus que perdeu as forças na porta do templo. Ana ficou grávida e teve um menininho que chamava Samuel, que depois que parou de mamar, foi levado para servir a Deus no templo. Eu não entendo isso, sabia? Ela queria tanto um filho e depois leva para morar longe dela. Ela fez uma promessa para Deus, então cumpriu. As mães precisam entregar os filhos para o Senhor, como Ana fez. Mas sabe, mãe não é só aquela que gera na barriga. Tem aquelas mães que mesmo orando não conseguem engravidar, mas podem gerar no coração. Lembrei da filha do faraó lá do Egito. Ela encontrou Moisés dentro do cestinho no rio e decidiu ser mãe dele. Ela adotou, educou, amou como filho de verdade. Gente, e Maria? Ela deve ter sido a mãe mais feliz do mundo, porque foi a mamãe do nosso Senhor Jesus. Fico imaginando como que ela ficou assustada com uma visita do anjo que disse que ela ia ficar grávida. Mas ela se entregou à vontade de Deus e ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. A Maria foi uma mãe e serva. Tem mães de todos os tipos na Bíblia. É como as mamães de hoje podem aprender com elas. Sabem o que eu acho? Que mãe é tudo igual mesmo. Elas nos amam de um jeito muito doido, né? É sim. Não existe palavras para poder expressar nossa gratidão por nos gerar e amar. Mamães Evas, Anas e Marias, louvamos a Deus por vocês todos os dias. Que o Papai do Céu cuide do seu coração e o encha de sonhos e esperança. Eu perto de você, mamãe. Você é sempre criança. Te amamos, mamãe. Mamães Evas, Anas, Marias e tantos outros nomes, parabéns pelo seu dia. Eu queria convidar que as mães, por favor, se colocassem em pé nesse momento. Queríamos orar com você. O Guilherme fará essa oração por todas as mamães que estão aqui presentes e nós queremos abençoar você aqui nesse dia tão especial. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Pai, por todas essas mães aqui presentes, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado elas em nossas vidas. Obrigado pela Tua graça sobre a vida delas. Obrigado, Pai, porque em meio de lutas, tribulações, dificuldades, elas escolheram ser mães, elas escolheram se preocupar com seus filhos, com a sua família e tiveram a maior honra possível de gerar um filho, de cuidar de um filho. Obrigado, Senhor, pelas mães viúvas, mães solteiras, Pai, pelas mães de todos os tipos aqui presentes. Que elas possam aprender com as mães da Bíblia, como vimos no vídeo, Pai, a ser tementes a Deus, a serem, Pai, rainhas do lar, Pai, que elas possam se dedicar, Pai, e que nós possamos respeitar, honrar a vida delas, sabendo que sempre teremos, para todo momento, uma mãe presente em nossas vidas, e aquelas que não estão mais aqui, temos as recordações, as lembranças, a alegria de termos vivido com elas, Pai. Que o Senhor dê para elas, Pai, mais amor, mais graça, e que o Senhor cuide de cada detalhe de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a todas as mamães. Deus abençoe. Você pode se assentar, por favor, mamãe. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Eu quero 2 minutinhos da sua atenção apenas para explicar uma mudança que nós tivemos.
agora nós temos novos envelopes, tá bom? Aí, esse envelope aqui é o que está agora no escaninho, não tem nome. Se você for procurar lá o seu nome, você que é dizimista, fiel e regular da igreja, não haverá o seu nome. Você precisa escrever seu nome aqui na linha abaixo, e semana que vem estará etiquetado o seu nome. Porque o que acontece? Nós etiquetamos vários envelopes com os nomes dos membros da igreja, mas muitos ficam parados lá o ano inteiro e depois são descartados. Pessoas que não contribuem uma vez por ano. Então nós queremos incentivar você a pegar o seu envelope de dízimo. Caso você seja visitante, você também terá a oportunidade, se quiser ser dizimista. É só colocar o seu nome e a semana que vem ele estará lá no escaninho ao fundo, na letra correspondente do seu nome. Oferta missionária é um envelope azul agora, envelope bonito, mas o mais bonito é aquilo que você vai colocar dentro para abençoar os missionários que estão no campo. Nós temos 5 deles, estaremos recebendo a semana que vem 2 deles que trabalham na Albânia, e nós gostaríamos que você estivesse aqui para poder participar conosco. Oferta missionária, dízimos e ofertas. E você que está nos visitando e não sabe como fazer a contribuição, esse envelope em branco, se você quiser dar uma oferta específica ou algo que você sentiu no seu coração, o envelope em branco é proporcional e propício para isso, tá bom? Então, ainda hoje, retire o seu envelope, leve para sua casa, anote o seu nome, semana que vem venha preparado para contribuir, e a mesma coisa com o envelope missionário, coloque o seu nome atrás, depois estará etiquetado e estará com todas as anotações internas a respeito da contribuição que você faz e ao controle da tesouraria e o seu controle. Caso você queira pegar o seu envelope antigo, ele está à disposição na secretaria por 3 meses. Depois disso nós descartaremos, tá bom? Quer um envelope antigo com todas as suas contribuições, os valores que foram lá colocados, não o dinheiro, né? Mas o número, o valor que foi correspondido. Pega o seu envelope, senão será descartado daqui 3 meses. Vamos colocar em pé, vamos devolver os nossos dízimos, vamos devolver nossas ofertas, e enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente fazer isso com alegria. Vamos celebrar ao Senhor com palmas. Ele é digno e merecedor de todas as coisas. E o lugar de honra dele no nosso coração, amém? Deixe Jesus tomar o lugar de honra na sua vida. Estamos reunidos para adorar ao único
toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Reina, Senhor, tem o governo da nossa vida nas tuas mãos. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, 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 Senhor, na nossa casa, reina na nossa vida, na nossa família, Senhor. Tu és o convidado de honra, tu és o único, tu és digno, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, diante da tua presença, Senhor. E nós declaramos, Senhor, como uma só voz, como a sua igreja, Senhor, o quanto és digno na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. E o que o governo de todas essas coisas está nas tuas mãos, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. E nós declaramos: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Se prostram aos seus pés. Essa é a atitude que nós queremos ter. Os anciãos Render, Senhor, tudo que temos e tudo que somos. E declarar, Jesus, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti.
a tua majestade, a tua santidade, Senhor. Nós queremos declarar isso todos os dias e todos os instantes da nossa vida, que não há um outro Deus que vai ocupar o lugar no nosso coração. Somente o Senhor vai governar sobre a nossa vida. Nós vamos dizer isso dia e noite, Senhor, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós vamos fazer um altar de adoração, Senhor, na nossa casa, Senhor, e declarar juntos, Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que só o Senhor merece. Aleluia! Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós declaramos, Senhor, tu és digno de tudo e que não há outro. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Erga a sua voz e exalte ao Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos declarar isso mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo
Toda glória e toda honra a Ti, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo. Hoje, por ser dia de ceia do Senhor, nós fazemos a ceia geralmente no primeiro domingo do mês, mas em virtude do encontro, do retiro das mulheres e a entrada delas, nós substituímos e trouxemos para o segundo domingo do mês. Então, essa noite, as crianças estarão conosco durante todo o tempo. Então, as crianças não terão aquela ministração comum que nós fazemos nas outras celebrações durante o mês. Se caso você precisar, mamãe e papai, você pode ir com o seu filho aqui ao lado. Nós estamos ali com o salão social, sendo transmitido o culto ao vivo, em tempo real, e você pode ouvir a palavra ali no conforto, enquanto o seu filho tem alguns objetos para poder brincar e poder estar se entretendo ali enquanto você ouve a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir também, por gentileza, é importante que a gente fale antes da mensagem, porque nós temos percebido assim, a nossa igreja ela é pequena pela quantidade de pessoas que participam. É desconfortável sair de dentre os bancos, é desconfortável se locomover no corredor. Então eu peço por gentileza que a partir de agora você evite se movimentar e saia somente se necessário para poder aproveitar durante todo esse tempo e também a gente possa estar concentrado naquilo que Deus quer dizer a nós. Por falar naquilo que Deus quer dizer a nós, uma nova série de mensagens nós estamos iniciando hoje, que tem por título Extraordinário, encontrando Deus em lugares comuns. Quais são esses lugares? Não são lugares do dia a dia, mas eu quero falar de lugares bíblicos. Nós vamos juntos aqui descobrir por que Deus encontrou Jacó em Betel. Por que Betel? Por que esse nome? Por que naquele lugar? Nós vamos falar o porquê que Abraão saiu de uma terra onde o seu pai tinha chegado, chamada Harã. Por que o pai dele parou lá em Harã e não seguiu viagem? Nós vamos falar sobre Nínive. Por que Deus mandou Jonas a Nínive? Por que Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém? Ou seja, nessa série de mensagens, nós visitaremos lugares bíblicos, conheceremos sua geografia e aprenderemos o que Deus falou, o que Deus orientou e o que Deus fez em lugares tão especiais como esse. E para começar hoje, nós vamos iniciar essa série falando sobre Cafarnaum, um lugar perigoso para se estar. Então tome cuidado com Cafarnaum, é o tema da mensagem de hoje. Eu não sei se você tem percebido isso, mas algumas pessoas acham que eu não sou conservador, que eu sou uma pessoa despojada ou uma pessoa que arrisca com muita facilidade. Isso não é verdade, pode não parecer, mas eu sou altamente conservador. Para você ter uma ideia, eu ainda não consigo fazer transações financeiras por aplicativo de celular. Não consigo pagar uma conta. Eu sei que você coloca, ele lê o código de barras, paga imediatamente, você não precisa sair, perder prazo, encontrar pessoas na fila do banco, tudo certo, no conforto da sua casa pelo seu aplicativo, mas eu não consigo. Parece que alguém vai hackear, alguém vai tomar o meu dinheiro, ou alguém vai poder entrar na minha conta, e depois eu fico pensando aquele transtorno de falar no banco, olha, não fui eu que paguei essa conta, e aquela espera de devolução. Uma vez teve uma clonagem do cartão de crédito da nossa casa, cerca de 8 mil reais de clonagem, do dia para a noite apareceu a fatura, e eu olhei aquilo e falei, Jesus, e agora? E eu não quero passar por aquilo de novo, então eu sou altamente conservador nisso. Não somente nisso, pequenas coisas, por exemplo, compra pela internet. Para a geração mais jovem, é tão simples. Um amigo meu falou, pastor, eu compro tudo pela internet, é tênis, é calça, é camiseta, é boné, tudo pela internet, pastor. Eu falei, não, eu espero chegar na loja. Fui na loja comprar, tem a chuteira que eu quero? Não tenho, vai ter que esperar chegar, eu espero então. Na nossa geração não há tempo para espera, ou é agora ou a internet já vai ser um grande concorrente, por isso preste atenção, você é empresário aqui, que a sua concorrência do futuro e já do presente é a internet. Eu sou uma pessoa conservadora em relação a isso, inclusive a redes sociais. Não tem Facebook, você não vai me encontrar, não vai me encontrar no Twitter, não vai me encontrar no Instagram, não vai me encontrar nada disso. Algumas vezes no WhatsApp, é verdade, mas altamente conservador. Quando eu pensei em criar o Orkut, já tinha acabado. Falei, agora já tem que o Facebook. Falei, não vou acompanhar essa geração. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu, embora tenha uma personalidade de avançar, de gostar de iniciativas e de empreender coisas novas, eu prezo pelo conforto. O conforto para mim é segurança. Conforto para mim é estar num lugar onde eu me sinta seguro, estável e não me exponha a riscos que eu não possa mensurar, calcular e que possam comprometer a mim, a minha família ou as pessoas que estão perto de mim. Ou seja, pisar em lugares confortáveis é de fato uma tendência do meu coração. E não é a sua também? Você também não prefere
medir os riscos, avaliar condições, salvo poucas exceções, a maior parte da população mundial é composta de gente que tem medos, receios, se não for trabalhado dentro da sua zona de conforto. Aliás, é apenas 2,5%, segundo os estudiosos, de pessoas que são empreendedoras e agem, estão dispostas a assumir riscos, independente do que possa acontecer com elas, segundo os estudiosos. A grande maioria da população, 97,5%, é de gente mais conservadora, que mede os riscos, que tem medo do que vai acontecer e que preza pelo conforto e pela segurança. Isso não é ruim. Não é ruim a gente fazer avaliações, andar em lugares que a gente possa conhecer ou que possam ser preservados enquanto por ali caminhamos. O problema é quando a gente transfere a ideia da zona de conforto, de cuidado, de proteção para relacionamento com o cristianismo. Muitos associam Cristo imediatamente com conforto. Associam Cristo imediatamente com estabilidade e comodismo. Só que nas Escrituras nós não vamos notar isso. É bem verdade que muitos de nós viemos aqui por causa do conforto. Queremos encontrar conforto para a nossa vida, conforto para a nossa alma, conforto para o nosso coração. É bem verdade que muitos de vocês que aqui estão vieram em busca de conforto. E até as Escrituras relatam isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que é o alívio se não é um conforto? O que é um alívio se não um consolo na alma? Não é errado vir pelo conforto. O problema que eu tenho visto é que muitas pessoas têm chegado à igreja procurando conforto, mas saem dela quando encontram desconforto. Aqui que está o tendão de Aquiles. As pessoas vêm até Jesus ou até a igreja para procurar ou em busca de conforto para a sua vida. Até aí tudo bem. Só que Mateus capítulo 11, versículo 28 segue dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é peso. Jugo é fardo, jugo é canga, onde um tem que andar ao lado do outro, é caminhar em aprendizado. E aí que muitas pessoas não querem, não desejam e nem se interessam em continuar no seu processo. Por quê? Porque preferem apenas a presença do conforto, a alegria do conforto, mas não estão dispostas a experimentar a dor do confronto. Seguir a Cristo também é experimentar o confronto. Seguir a Cristo também é experimentar a conversa dialogal com Cristo, onde nós somos expostos. Ou seja, Cristo não está preocupado em chamar pessoas para o conforto mundano, mas está preocupado em chamar gente para o seu propósito, para a sua vontade. Por isso que é o problema que nós temos percebido, as pessoas associarem a vinda delas ao reino e a Jesus apenas como conforto, mas o Evangelho desconforta. Não há como negar, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho traz extremos desconfortos e incômodos para a nossa alma. O Evangelho importuna, porque ele martela na nossa vida, na nossa cultura aprendida, nos nossos comportamentos, nas nossas experiências. O Evangelho, ele traz desconforto. Então eu digo para você, se você ainda não experimentou estar desconfortável e constrangido na presença de Cristo, você ainda não experimentou a presença de Cristo. Você experimentou a igreja, a religião, experimentou um evento e até uma programação. Experimentou até um símbolo chamado batismo. Experimentou até ser uma pessoa na liderança. Mas se você ainda não se sentiu constrangido, desconfortável e perturbado diante da palavra de Deus, significa que ainda você não encontrou Cristo. Porque seguir a Cristo também é seguir a sua palavra e ficar desconfortável diante do confronto que Ele nos oferece. Quer um exemplo disso? Se lembra João capítulo 6? O povo seguindo a Jesus, com fome. Jesus olha e fala assim: a gente precisa dar de comer para esse povo. Os discípulos falam: Senhor, a gente não tem dinheiro suficiente para comprar, o banco já fechou, não dá nem para sacar com cartão de crédito. Jesus fala: manda sentar em grupos de 50 e vai, e todo mundo come do pão sobrando 12 cestos cheios de peixe e de pães. Você lembra das Escrituras? Que Jesus, olhando para aquela multidão ficou impactada com o milagre do pão e do peixe, com a multiplicação. Então vem o segundo passo. Jesus olha para a mesma multidão que estava inebriada, que estava empolgada, entusiasmada com o milagre de Jesus. Jesus fala assim para eles: eu quero dizer, vocês me seguem pelo pão e pela comida que eu lhes dei, mas quem não comer da minha carne
e não beber do meu sangue, não poderá ter parte comigo. Aí um olhou para o outro e falou: que isso? Uma festa de canibalismo? Comer carne? Beber sangue? O que é isso, andar com Jesus? Quando Jesus disse essa palavra, simbolizando a sua morte na cruz e a participação na mesa do Senhor, muitas pessoas começaram a desistir de andar com Ele. Por quê? Por quê? Ficaram desconfortáveis com a palavra de Cristo. Vocês comeram a minha comida e beberam da minha bebida, porém agora é o nível superior de compromisso comigo. A essa palavra muitos começaram a deixar de andar com Jesus. Os discípulos, olhando para aquela causa, ficaram só eles. Jesus olha e fala assim: e aí, vocês vão também? Vão me deixar como deixaram os outros? Aí Pedro toma a palavra e fala: Senhor, para onde mais a gente pode ir? A gente não está se importando com o conforto. A gente quer a vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu quero lhe lembrar isso. Vir para encontrar Jesus por conforto não é errado. O problema é você sair da presença dele quando você se sente desconfortável, incomodado, importunado por uma palavra de mudança, de transformação, que confronta a sua vida e que confronta o seu coração. Portanto, às vezes nós ficamos nessa dúvida: será que o confronto é de Deus ou o confronto é do diabo? Ah, pastor, o diabo está me confrontando. Será? Porque tem muitas coisas que na verdade o diabo está nos confortando. Fica assim mesmo. Faça isso do jeito que você sempre fez. Continue fazendo isso. A palavra do diabo soa açucarada, melzinho na chupeta. Ela é uma coisa palatável, coisa gostosa. É um bolinho de leitinho no final da tarde com um cafezinho bem passado. Chega bem, chega gostoso, chega maravilhoso. Fica do jeito que você está. Você lembra da voz aveludada do diabo e Jesus no deserto? Transforma essa pedra em pão, meu filho. Seja confortável aqui no deserto, comendo do pão vindo do céu agora, que você mesmo vai transformar. O diabo trabalha confortando, e muitas vezes Deus trabalha confrontando. E a gente não sabe distinguir quando acontece uma e outra. Muitos de nós estamos presos no conforto que o diabo preparou, e não entendemos que Deus que está nos confrontando é uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade do reino. Então eu quero mostrar para você hoje como andar com Jesus pode ser altamente desconfortável. Eu não quero te iludir, meu irmão, e eu não quero te iludir, minha irmã. Nós temos batizado centenas de pessoas nessa comunidade no decorrer desses anos, e eu não tenho iludido ninguém nesse lugar ao dizer que vir para o Evangelho é vir do jeito que você está e permanecer como você está, porque aqui em Cristo também é um lugar de desconforto. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Você já andou com uma espada encravada no seu peito? Deve ser altamente desconfortável. Sentir uma espada atravessando o seu interior deve ser altamente incômoda. É isso que a palavra de Deus é. Jesus olhou e disse: vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue. Espada! Jesus disse para os fariseus: vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Espada! Ou seja, quando Jesus corta a nossa alma com confronto, muitos acabam abandonando a fé e deixando de andar com Jesus, desistindo de viver o Evangelho de Cristo. E então, o que acontece é colocar a culpa no diabo e ser confuso em relação ao que Deus está fazendo. Quero mostrar para você esse texto de Marcos capítulo 1, como mostra que andar com Jesus pode ser altamente desconfortável para você e para mim. E não se sinta constrangido com isso essa noite, porque é para você e é para mim, sempre foi e sempre será. Alguns que estão querendo mudar essa realidade, alguns que estão querendo retraduzir a Bíblia ou reescrever o Evangelho, mas andar com Cristo é desconfortável e também traz perturbação na nossa alma. Vamos lá? Marcos capítulo 1 diz assim: andando Jesus à beira do mar da Galileia, viu Simão e o seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eu quero dar um destaque aqui para você nessas palavras.
Jesus inicia o seu ministério profético sobre a terra, e ele encontra 2 grupos de família, e 2 irmãos pertencentes a cada família. Simão e André são irmãos que estão no barco pescando. João e Tiago são irmãos que estão trabalhando junto com seu pai numa empresa de pescaria. Jesus olha para aqueles homens e diz: venham após mim, que eu vou fazer de vocês algo mais potencial. Vocês têm servido bem, vocês têm habilidades no mar, vocês têm habilidades de pesca, mas eu vou fazer vocês pescadores de homens. Irmãos, já parou para pensar quantas vezes nós perdemos o melhor de Deus porque nos acostumamos com o conforto do que temos? Imagine só se Pedro olhasse e dissesse: não, eu sou um bom pescador e não quero um grau superior de pescador de homens. Imagine se João tivesse dito: não, eu prefiro trabalhar com meu pai e ter o conforto do meu salário, ao invés de trabalhar com o Senhor e ter a insegurança do futuro. Nós não teríamos a carta de João, nós não teríamos o Apocalipse de João, não teríamos o Evangelho de João, e nós não teríamos a história bíblica contada pelos olhos de Pedro. Ou seja, seguir a Jesus nesse caso, para esses homens, foi confortável ou foi desconfortável? É uma coisa simples, irmãos? Sinceramente, é uma coisa fácil de se fazer? Estamos falando não de pessoas desempregadas, não estamos falando de pessoas fracassadas, e nem estamos falando de pessoas que estão simplesmente na margem da sociedade. Estamos falando de gente que tem profissão, gente que tem responsabilidade, gente que tem posição, e gente que tem sustento financeiro disso. Pedro estaria expondo a sua família a risco, seus filhos. João e o Tiago estariam abandonando a empresa de pescaria do seu pai. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha lá, filhos de Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eles tinham empregados, era uma empresa de pescaria grandiosa. Esses homens eram ricos, tinham boa condição financeira. E Jesus olha para eles e fala: venham, venham. O chamado de Jesus, queridos, não é um chamado para o conforto, é um chamado para desconforto. Talvez Pedro falou: e depois? E Jesus fala: apenas me siga. Talvez João disse: e o dinheiro? E Jesus diz: apenas me siga. E talvez André tenha falado: e o nosso futuro? E Jesus disse: apenas me siga. O chamado de Jesus é um chamado para ficarmos em desconforto. Não tem como negar isso. Não há como evitar essa realidade. Então, o que eu quero mostrar para você aqui essa noite é que dentro desse desconforto, dentro desse ambiente de inseguranças ocasionado pelo chamado de Cristo, nós vamos ver que Jesus diz: apenas siga o caminho que eu tenho mostrado para você. Isso lembra você alguma coisa? Isso faz você recordar de alguma mensagem? Me lembra sim. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, dos meios dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Quais são as garantias? Nenhuma. Abraão, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, deixa tudo que você tem e vai para um lugar. Qual lugar, Senhor? Não, eu vou te mostrar, ainda só sai. Já parou para pensar nisso, irmãos? Não há como negar, não há como evitar essa realidade que o chamado é um chamado para o desconforto. Jesus chamou os discípulos para colocá-los imediatamente na dependência. E dependência tira o controle. E controle, falta de controle, melhor dizendo, gera desconforto. E então, o que vem a seguir? Após Jesus ter chamado os discípulos na Galileia, ele leva os discípulos a um segundo passo, uma segunda experiência. E essa experiência vai acontecer em Cafarnaum. Olha lá. E eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, naquele exato momento, um homem possesso de um espírito imundo, um endemoniado, um homem possesso de um espírito maligno, gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos desconfortar? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu gritando. Todos ficaram tão admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino, uma nova doutrina? E agora com autoridade.
Além de ter pedagogia, tem poder. Até os espíritos imundos, Ele dá ordem e eles obedecem. Veja só o movimento que Jesus faz. Jesus não se move sem intencionalidade. Jesus não se move a esmo nas Escrituras. Ele se move com um propósito. Jesus chama os discípulos para o desconforto. Abandone o barco, a pesca, a subsistência, a proteção, a segurança, o conforto. E venha para o desconforto. Agora Jesus leva os discípulos para Cafarnaum. E Cafarnaum é um nome muito bonito. Visitando Israel, o líder ou o guia do nosso grupo disse o seguinte: em Cafarnaum a gente não chama Cafarnaum tudo junto como em português. A gente diz Cafarnaum. Cafarnaum são duas palavras. E essas duas palavras significam Cafar, vila, Naum, conforto. Então preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Jesus pega os discípulos no barquinho do conforto, chama para abandonar as redes e a empresa de pescaria, os coloca em meio ao desconforto e agora leva os discípulos a Cafarnaum, a vila do conforto. O que é que Jesus quer ensinar para você e para mim aqui, meu irmão? O que será que Ele está querendo dizer que nós ainda não compreendemos? O texto vai se encarregar de explicar para nós. Olhe bem para o texto, estude as Escrituras e observe a palavra saltar aos seus olhos. No lugar de conforto que Jesus vai com seus discípulos, chamado Cafarnaum, agora se torna um lugar de perturbação. Porque o que acontece aqui? É observar que Cafarnaum não é um lugar qualquer. Cafarnaum não é um lugar mais ou menos. Cafarnaum fica ao norte de Israel e tem um lago. Ela é uma cidade que fica bem na região do lago. Ou seja, só há este rio, este canal em todo o território de Israel. E lá existe um grande lago de água doce, que é chamado de Mar da Galileia. Não é mar, mas é um grande lago, por isso que tem esse nome. Cafarnaum fica bem ao norte do lago, olha lá. E olha só como é o território de Israel. 2/3 do território de Israel é deserto. É isso aqui. Você anda 180 quilômetros, é isso. É pedra, areia e deserto. Mas quando você chega em Cafarnaum, a história muda. Cafarnaum, irmãos, é um ponto turístico. Cafarnaum é um destino de descanso. Cafarnaum é um resort all inclusive. Cafarnaum é um paraíso a ser explorado. Cafarnaum é um oásis para todos que andavam pelo deserto. Ou seja, chegar em Cafarnaum era chegar num lugar que eu não queria sair mais. Chegar em Cafarnaum era chegar no lugar onde os meus pés descansariam da jornada e o meu corpo encontraria refrigério. Cafarnaum é o lugar do descanso, do repouso, do sossego, da tranquilidade. Não é lugar de estar perturbado, não é lugar de ser desconfortado, não é lugar de ser incomodado. Cafarnaum é a vila do conforto. Quer nome mais propício? Quer nome mais próprio para isso? Cafarnaum, vila do conforto. Só que quando Jesus chega na vila do conforto, com os discípulos desconfortáveis, o desconforto aparece. Porque onde Jesus vai, Ele gera desconforto. Não tem como a gente continuar a mesma pessoa encontrando Jesus. Não tem como você encontrar Jesus, professar a sua fé e se envolver no homossexualismo. Não tem como você encontrar Jesus, professar a sua fé nele e continuar chantageando pessoas. Não tem como você encontrar Jesus, andar com ele e continuar se prostituindo. Porque onde ele chega, ele traz perturbação. E talvez nós criamos o nosso próprio oásis, criamos o nosso paraíso idílico, onde a gente descansa, onde a gente repousa, onde a gente se sente confortável, onde a gente acha que ninguém vai nos ver cheirando uma carreira, ninguém vai nos ver fumando um beck de maconha no final do dia. Ninguém nos verá tomando essa garrafa de vodka ou esse litro de uísque à noite na minha casa. Ninguém verá, eu crio o meu paraíso idílico dentro da empresa, dentro da internet, em redes sociais, onde eu minto o meu nome, onde eu crio um Facebook. Eu vou criando o meu paraíso para ficar confortável, e eu consigo ir na igreja, sair da igreja, ir na igreja, sair da igreja, frequentar a igreja, participar da igreja, ser alguma coisa da igreja, e ainda assim continuar endemoniado. Endemoniado. Só que não entende endemoniado aqui como possessão de espírito maligno. Não significa, também pode, mas não significa estritamente isso.
O endemoniamento é uma deformação do ser que Deus criou à sua imagem e semelhança. Os demônios que são apresentados nas Escrituras, eles transfiguram-se. E as experiências que temos de pessoas possessas de espírito maligno mostra a transfiguração do rosto, da voz, do jeito, da força. Endemoniamento é deformação. Então, meu irmão e minha irmã, perdão aí a comparação. Não estou dizendo que você está possesso, e nem que eu estou possesso, mas muitos de nós estamos deformados. Na nossa Cafarnaum a gente aproveitou e a gente se apropriou da deformação. E a gente consegue ficar deformado dentro da igreja. A gente consegue ficar deformado diante da religiosidade. No nosso oásis. Porque a gente não quer ser perturbado. A gente não quer ser perturbado pelo pastor. A gente não quer ser perturbado por um líder. A gente não quer ser perturbado pelos pais que nos comprometem ou que nos chamam a um compromisso ou alguma coisa parecida. A gente não quer ser perturbado por ninguém. A gente quer o nosso oásis. A gente quer a nossa Cafarnaum, terra do conforto, terra do descanso, terra do repouso, terra onde eu não sou importunado. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Cafarnaum não passa despercebido aos olhos de Jesus. E ele chega em Cafarnaum como chega em qualquer lugar. Por isso você jovem essa noite, que esteja a esse lugar e que está aqui, eu quero dizer que Jesus chegou na sua Cafarnaum. Até hoje você estava protegida. Até hoje você estava se protegendo no seu oásis, distante de Deus. Mas diante dessa palavra não tem como negar. Jesus chegou no seu Cafarnaum. Eu quero dizer para você, homem, que tem guardado os seus segredos e protegido a sua intimidade. Não há como negar que Deus hoje chegou na sua Cafarnaum. Não há como negar que talvez você esteja sendo aprisionado a coisas tão retrógradas e tão medíocres por um espírito maligno que quer manter você refém do pecado e de uma vida sem Deus, te mantendo deformado dentro da casa de Deus. O diabo mudou de estratégia. Antes o diabo queria afastar as pessoas da igreja e desviá-las para o caminho lá fora. Hoje ele prefere deixá-las confortáveis na igreja assim como elas estão. O diabo mudou a estratégia, ele ficou mais açucarado. Ele ficou mais cor-de-rosa. Ele ficou mais fluff. Sabe o que é fluff? Eu não sabia até esses dias, até minha filha me ensinar a fazer slime. Tem uma slime que você faz, ela fica fluff. E o diabo ficou mantendo a gente fluff dentro da igreja. Que fofinho, que bonitinho. Está transando com a namorada, mas não dá nada não. Que fofinho, que bonitinho. Está nas redes sociais lá, mas não dá nada não. Que fofinho, mentindo para a esposa, mas não dá nada não. Que bonitinho, fica em Cafarnaum. Cafarnaum é o lugar do descanso. Cafarnaum é o lugar de você ficar repousado, tranquilo, sereno. Ninguém vai vir perturbar o seu descanso em Cafarnaum. Lê do engano, porque quando Jesus chega, é o que acontece. Jesus chegou na sinagoga. Jesus ensinou um povo que estava maravilhado. Jesus estava na sinagoga, quando dentro da sinagoga, um homem possesso do espírito imundo gritou. Meus irmãos, não tem lógica isso aqui. Sinagoga é o termo judaico para igreja. A igreja dos judeus é a sinagoga. Então vamos traduzir? Tendo Jesus entrado na igreja como pregador convidado, ele começou a pregar. A igreja ficou entusiasmada, mas no meio da pregação um homem levantou endemoniado e gritou: o que o senhor está fazendo aqui? Está me perturbando. Está me perturbando. A palavra de Deus te perturba, irmão. A palavra de Deus te confronta, minha irmã. Glória a Deus, porque a sua Cafarnaum sendo exposta e sendo destruída. Agora, se isso não acontece, lamentável. Lamentável. Eu fico pensando, como é que uma pessoa consegue ir dia após dia, ano após ano, numa igreja e continuar deformada? Dia após dia, ano após ano, numa experiência religiosa e continuar perdida, disfuncional, destruída por dentro. Porque essa é a proposta do diabo, irmãos. A proposta do diabo é nos manter confortáveis em meio àquilo que está nos destruindo. Ei, olha aqui para mim. O que é que está te destruindo? Você não percebeu ainda? Não enxergou ainda? A proposta do diabo é nos manter
destruídos e confortáveis com isso. Confortáveis, em paz com isso. Porque falar a verdade, irmãos, não é confortável. Não é confortável a gente continuar indo na igreja e continuar destruindo a nossa vida, mas sem ter a dificuldade do confronto. Parece mais fácil a gente impedir o confronto do que ficar desconfortável. Então, aqui vai uma dica. A gente continua fazendo parte do mesmo grupo de WhatsApp. Porque é desconfortável sair do grupo, não é? Os caras mandam pornografia atrás de pornografia. Esses tempos eu aconselhei uma criança com 9 anos de idade viciada em pornografia. Como é que isso pode acontecer? Por causa de um pai irresponsável que continua participando desses grupos indecentes e que o seu filho tem condição e a sua filha tem condição de acessar o seu dispositivo e ver e depois se tornar uma pessoa viciada em pornografia aos 9 anos de idade. Como é que isso pode acontecer? Mas é desconfortável falar para o grupo: caí fora, estou fora, fui, isso não é para mim. Se minha família não pode ver, se o meu filho não pode ver, não é para mim, meu irmão. Se o meu filho não pode pegar o meu celular com tranquilidade e ver o que tem dentro dele, e jogar o seu joguinho, e fuçar em qualquer arquivo, então eu estou em pecado e estou querendo esconder isso. Então é desconfortável falar: estou fora. É desconfortável falar para aquele grupo de churrasco toda quarta-noite, né? Toda quarta-noite é churrasco com chimarrão, falando de mulher. E lá as peripécias amorosas dos solteiros, peripécias amorosas de casados, e você lá no meio. Mas é desconfortável, porque afinal de contas são amigos de 10 anos, 20 anos, 40 anos. É desconfortável falar: não vou mais porque a minha vida não condiz com esse tipo de comportamento. É desconfortável, não é? Não é desconfortável terminar um relacionamento onde o camarada só apenas quer morar na sua casa e não quer assumir você como esposa? É desconfortável, porque vai que você fica sozinho agora, a essa altura do campeonato. Já faz 2 anos que ele está morando com você. Não é desconfortável falar: pega as tuas coisas e vai embora, ou a gente assina papel, ou acabou. É desconfortável, né? Tem que ter muita coragem para fazer isso. É desconfortável a gente tomar algumas atitudes para mudar a nossa Cafarnaum. Então é melhor a gente continuar do jeito que está. Eu confesso para vocês que é muito mais confortável ficar na destruição do que enfrentar o desconforto da transformação, porque dói demais. O problema é que a dor do conforto, ela é a longo prazo. O casamento não anda, a família não progride, sua vida não vai para frente, sua fé não amadurece. Continua tudo do mesmo jeito a longo prazo, mas a dor do confronto é imediata, ela dói agora e não dói mais. É esse analgésico que nós estamos confundindo, irmãos. Jesus quer a dor do confronto imediato, é a cirurgia imediata. Vem aqui, eu vou transformar você, eu vou te confrontar em todas as suas práticas. E aí, o diabo inverte. Não precisa mudar agora, se muda com o tempo. Não, entendeu? Tem gente lá na igreja que já faz 20 anos e não mudou ainda. Você tem tempo de sobra, afinal de contas você só tem 19 anos. Ou seja, nós aprendemos que o conforto a longo prazo é menos dolorido do que o desconforto a curto prazo. E Jesus mostra que não é assim. Irmãos, como é confortável a gente falar mal da vida alheia, sentar na mesa, a boca começa a salivar. Eu queria falar dele, eu queria falar dela agora. Como é confortável, né? Desconfortável é você falar na mesa e falar assim: você ficaria à vontade de falar para essa pessoa o que você está falando para mim? Isso é desconfortável, porque eu já tive que fazer isso. Sentar numa mesa, a pessoa começar a falar de fulano, e eu olhar para a pessoa e falar assim: deixa eu só perguntar uma coisa, você ficaria confortável em falar isso que você está falando para mim, para a pessoa que você está falando? Da qual você está falando? Então não fala para mim. Porque a gente se sente confortável em criticar, maldizer, fofocar. É confortável, irmãos. Só que Jesus não chamou a gente para isso. Ele chamou a gente a uma mudança de atitude, de comportamento e de visão. E olha só, um homem, ano após ano, deformado, destruído dentro da igreja. Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Faz 19 anos que eu encontrei a palavra. Eu ainda continuo com o meu coração deformado? Ainda continuo com o meu coração
protegido contra as coisas que Deus tem pedido para eu mudar? Porque é simples, é prático. É só eu abandonar a igreja, porque a hora que eu preciso de conforto, eu busco. A hora que o negócio fica desconfortável, eu saio. Então, a hora que está prosperando, o pastor está fazendo uma palavra onde você vai ter vitória, onde você vai crescer, onde você vai ser patrão e não vai ser empregado, eu, glória a Deus, essa é a igreja da minha vida. Mas a hora que o pastor fala, venha para o culto da derrota, aqui só tem perdedor, perdeu para Jesus, perdeu para o Pai, perdeu para o Filho, perdeu para o Espírito Santo, e agora está rendendo sua vida no altar, isso não interessa, porque a gente só gosta de ganhar. Quem que está falando de evangelho, de perder? Porque o evangelho se transformou um transtorno para muitos de nós, porque a gente tem a mentalidade do conforto. E perder é desconfortável, inapropriado e importuno. Irmãos, a questão é a seguinte, eu quero encerrar aqui. Quantos de nós estamos presos a uma vida indecente, medíocre, uma vida que não é de Deus, que não expressa a grandeza de Deus, aprisionada ao pecado, rendida às trevas, acorrentada às coisas desse mundo, e não tem vivido a liberdade que Cristo tem oferecido, porque estamos presos em nossos próprios confortos. Eu quero perguntar, quantos de nós sentados aqui, não é seu vizinho, nem é seu patrão, é você, quantos de nós aqui ouvindo essa palavra, estamos confortáveis com um estilo de vida que não glorifica e não exalta Jesus Cristo, aprisionados e acorrentados numa vida sem Deus? Mas é aí que eu chego nesse texto aqui e acho uma coisa muito linda. O diabo ficou importunado e desconfortável quando Jesus apareceu. Ah, irmãos, é isso aqui. É aqui que eu queria chegar essa noite com você. Quando Jesus aparece, o inferno estremece. Quando Jesus aparece, as trevas, elas batem em retirada. Eu não posso admitir viver na escuridão quando Cristo está me chamando para a luz. Quando Cristo aparece, o pecado tem que se dobrar e se curvar. Quando Cristo aparece, a minha vida tem que se render, o meu coração tem que derreter. Quando Cristo aparece, o império das trevas simplesmente sacode e estremece, porque sabem quem é esse nome que tem todo o poder no céu e da terra, Jesus Cristo. E só com Jesus Cristo, nós encontrando e sendo confrontados por Ele, poderemos dizer: sai, sai. O mais lindo, irmãos, é quando a gente não precisa colocar a mão na cabeça de uma pessoa e falar: sai, em nome de Jesus. Porque isso é prática. Pessoas endemoniadas e possessas de espírito maligno, nós oramos e em nome de Jesus tem que ir embora. O mais lindo é quando a gente não precisa colocar a mão na cabeça da pessoa e dizer para ela, ou dizer para o espírito maligno: sai em nome de Jesus. O mais lindo é quando a pessoa está dizendo: sai agora da minha vida. Sai agora da minha vida tudo que não presta, tudo que não serve. É só uma cervejinha de final de semana, é só um golinho de álcool para relaxar depois do meu dia de trabalho, mas sai esse vício em nome de Jesus. É só um cigarrinho, é só uma droga para ficar mais livre. Sai em nome de Jesus. É só uma internet, é só uma troca de palavras, é só uma conversinha, é só uma troca de imagens. Sai em nome de Jesus. É só uma mentirinha, é só uma vantagenzinha. Sai em nome de Jesus. Ah, irmãos, é por isso que nós trabalhamos nessa igreja. É por isso que a gente é incansável em falar da palavra de Deus, em trazer os seus filhos nesse lugar essa manhã, em levar você, mulher, naquele retiro, os homens, os adolescentes, os jovens, os idosos, as crianças. Nós vamos nos esforçar, porque nós queremos ver você dizendo: sai em nome de Jesus. Sai da minha vida a mediocridade, sai da minha vida a mentira, sai o engano, sai a blasfêmia, sai o adultério, sai a pornografia, sai o homossexualismo, sai a frieza, sai a religiosidade, saia. É você que tem autoridade para dizer isso. Quando você encontra Jesus, quando você fala com Jesus, e quando Ele visita a sua Cafarnaum. Então, o contraste desse texto é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar. O diabo mantém o homem confortável na escravidão, enquanto Jesus perturba e gera desconforto em seu estado de destruição. Interessante, né? Deveria ser o contrário: Jesus conforta e o diabo perturba. Mas nesse texto, o diabo conforta um homem dentro da sinagoga, durante anos a fio, na terra do conforto, e é Jesus que chega lá para perturbar. Que bom que Jesus está perturbando você hoje. Eu quero profetizar que na sua vida, deixa eu passar isso aqui, o chamado de Deus para a sua vida é para o confronto e não para o conforto. Eu quero profetizar uma santa perturbação
que nos faz tomar atitude para sairmos do lugar que está nos destruindo. Eu quero profetizar sobre você, homem, mulher, jovem que está aqui, adolescente, que essa noite o Espírito Santo confronte, perturbe, inquiete a sua alma e te leve a repensar e a mudar na sua Cafarnaum, que é o seu oásis, para você transformar esse lugar como lugar da sua saída. Bata em retirada de Cafarnaum. Cafarnaum te mantém confortável. Saia de lá antes que você seja destruído. Lembra de Ló? Sai, Ló, de Sodoma. Parece que Sodoma era um lugar altamente promíscuo e perigoso. E Deus disse, saia de Sodoma. Mas também Deus está dizendo para você, saia de Cafarnaum. Cafarnaum não é o seu lugar. Cafarnaum não é o lugar para você estar e estabelecer a sua fé e a sua vida. Portanto, levante-se, diz Miqueias capítulo 2, versículo 10. E vão embora. Saiam daqui, pois esse não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura, culto da vitória, da prosperidade, do dobro de vinho e bebida fermentada, esse será o profeta do povo. É o que o povo quer. O povo quer profeta de fartura. O povo quer profeta de prosperidade. Deus diz, o que o povo está precisando não é o que eu quero dar. Levante-se daqui, esse não é o lugar de descanso de vocês. Saia daí, homem, saia daí, mulher. Saia desse lugar que você está entrando, jovem. Saia o quanto antes. Você está se destruindo ali, está acabando com a sua casa, está destruindo o seu futuro. E Deus me trouxe aqui para te advertir. Ou você transforma a sua vida, ou a sua vida está por um fio. Mude a sua história antes que os seus pais precisem sepultar o seu cadáver. Mude a sua história antes que os seus pais precisem chorar sobre o seu funeral. E eu estou dizendo isso da parte de Deus para algum jovem aqui essa noite, que precisa entender isso. Saia de Cafarnaum, esse lugar vai te matar, esse lugar vai te destruir. Saia o quanto antes, porque não é o seu lugar. E quanto a nós, todos os demais, vamos sair da nossa Cafarnaum, que é a zona de conforto, que é quando a gente insiste em ficar num lugar onde Deus já pediu para a gente sair. Insistindo em ficar num lugar onde Deus já pediu para sair. E sabe o que aconteceu com Cafarnaum? Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Jesus fez 22 milagres em Cafarnaum. A maior parte dos milagres de Jesus aconteceram em Cafarnaum, na terra do conforto. E sabe o que Jesus diz a respeito dessa terra? Ele olha, ai de ti, Cafarnaum, será elevado ao céu? Não, descerá ao inferno, ao Hades. Se os milagres que em você fossem realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Sodoma seria mais arrependida e mais crente do que você, Cafarnaum. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. Cafarnaum é a terra da destruição. Cuidado com Cafarnaum. Talvez você esteja confortável no lugar que está te destruindo. Saia disso, abandone e venha seguir Jesus nesse desconforto, onde Ele vai te transformar e vai mudar a sua vida. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós vamos participar da ceia agora. Nós estaremos diante da mesa do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos tomar parte do corpo e do sangue, sabendo que isso representa compromisso. Ficamos desconfortáveis sim ao tomar do pão e do sangue. Tomara, Pai, que o Senhor possa essa noite, no nome de Jesus, perturbar muitos corações quando tomar o pão e beber do cálice. Que o coração seja examinado e passe por uma reflexão, se estamos em Cafarnaum, confortáveis na destruição, ou se estamos seguindo a Jesus, mesmo em meio às angústias e aos sofrimentos da vida. Pai, no nome de Jesus, que ao tomarmos destes elementos, nossa fé seja renovada, e que o teu filho e a tua filha possa dizer, saia para toda ação do maligno, sair das trevas e chegar para a luz que o Senhor mesmo prometeu, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós. Quando você toma desse pão, você assume um compromisso de andar com Jesus. De mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e entregou a cada um dos seus discípulos, dizendo, tomem todos desse cálice, é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue que é dado por vós.
Então hoje, o que nós fazemos é simbolizar ou refletir sobre a mesa de Cristo que já está posta há 2000 anos. E nós estamos aguardando o dia que Ele virá buscar a sua igreja, aqueles que saíram de Cafarnaum e que estão alinhados na Jerusalém Celestial. Espero que você esteja lá. Eu quero estar lá. É para lá que eu vou quando aqui fechar os meus olhos, para Jerusalém Celestial, não para Cafarnaum infernal. Quando você participar desses elementos, tome sua decisão de andar com Cristo e viver com Ele. E caso você que esteja aqui conosco ainda não fez seu batismo e nem sua profissão de fé, eu quero te desafiar a fazer isso participando do nosso curso de novos membros. Faça isso. Você vai participar do pão e do cálice com a família na fé. Você vai ser família para nós e seremos família para você. Tome essa decisão. Já passou tempo demais com você aqui nessa igreja, sem tomar essa decisão de andar com Jesus e ser batizado e fazer sua profissão de fé. Pais que têm os seus filhos menores do que 18 anos, que ainda não fizeram a sua profissão de fé, ou que também os filhos que foram batizados na infância, que estão aí, está na hora de fazer a profissão de fé, não é, meu jovem? Vamos seguir a Jesus, aquele mesmo passo que seus pais deram quando você era bebê? Faça a sua profissão de fé também. Aproveite para poder participar conosco da mesa do Senhor. Hoje, os convidados a estarem conosco nessa participação são os batizados, aqueles que foram batizados numa igreja evangélica, estão em paz com a sua igreja local. Os pais vão ministrar os filhos que foram batizados nessa igreja. Então, se você tem o seu filho, ele não tomará o cálice nem o pão, mas você dará ministrando, dizendo: eu sou o sacerdote do lar e eu vou abençoar a vida dos meus filhos até que eles façam sua profissão de fé. Então hoje eu convido você a participar conosco. Enquanto o coral vem se posicionando aqui à frente, eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor. Você pode se colocar em pé, por favor, por um minuto? Convidar os presbíteros que estejam aqui à frente. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Pai, esse momento é só um momento se não for com a sua presença. Senhor, esse período de 1h30 dentro da igreja é só 1h30 se não for com o seu toque. Por isso, Deus, nos dá da tua presença, nos dá da tua unção, nos dá do teu Espírito Santo e nos faça sentir o que vamos fazer aqui agora profundamente no nosso coração. Meu Deus, assim nós pedimos, assim nós glorificamos o nome de Jesus que morreu na cruz por nós, e ao tomarmos do pão e do cálice, renovemos o nosso voto de andar contigo e de seguir ao Senhor para fora de Cafarnaum, em nome do Senhor Jesus, amém. Enquanto o coral faz a apresentação dessa canção, você ainda em pé no seu lugar, eu queria que você viesse à frente, para poder participar da mesa e dos elementos conosco. Enquanto o coral estiver cantando, você pode vir à frente, participar dos elementos. Venham participar da ceia, irmãos, no nome de Jesus.
E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia és, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu Que Deus possa abençoar a sua semana e que Jesus possa ser o seu guia nessa jornada que você começa com Ele hoje, caso seja a primeira vez que você faz essa decisão, mas seja o seu guia em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Vamos ao lado, vamos tomar um café, comer um lanche e não saia sem comentar essa pessoa que está perto de você e dizer a ela uma boa semana no nome de Jesus.